Olá, alunos. Professor Celso deixando mais um vídeo aqui pronto para vocês, um suplemento à aula, ou para aquele aluno que não pôde assistir a aula, ele tem um meio de ter mais próximo de uma explicação ali para ele. Então, aqui a ideia não é fazer uma revisão do Platão, nós gastamos um bom tempo em Platão, mas eu também preciso lembrar que nós vamos ver o Rousseau como uma contraposição ao Platão. E eu também preciso fazer uma explicação contextual para vocês saberem. Se eu jogar a ideia do Platão, as ideias do Rousseau, não vai soar convincente, né? Vai ficar assim, como que alguém pode acreditar nisso? Então havia todo um conjunto de argumentos possíveis, né? Qual era as perspectivas assumidas? E o Rousseau ele faz parte de uma tradição. Isso não quer dizer que ele concorda com os demais, mas ele faz parte de uma tradição. Rousseau era um contratualista. Isso significa muito. As ideias do Rousseau elas já aparecem no seu livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. É um discurso que eu vou falar só ao final, porque é muito legal assim que ele faz. Contrato Social e Discurso sobre as Artes. Então está espalhado ali. Ainda tem um outro livro, Emílio, dele, mas eu vou focalizar mais nesses aqui. Então, o Rousseau, como um contratualista, ele partilhava de uma premissa, que era o quê? Que a sociedade ela é um tipo de acordo que nós fazemos, as nossas relações sociais, né? Isso daí não foi uma ideia criada por ele, mas a posição dele é original. Mas fica melhor você entendê-lo quando você coloca ele nesse contexto para saber onde ele encaixa, mas também mostra a diferença dele com os demais. Então eu separei aqui contratualistas que o próprio Rousseau tinha em mente quando ele começou a argumentação dele. E aí eu vou apresentar para vocês três. Locke, Hobbes e Pufendorf. Tá? O Pufendorf é um filósofo hoje longe do grande público, mas foi muito influente no tempo dele. Então, esses três partilham a ideia que o ser humano tinha um estado de natureza, quer dizer, eles imaginavam. Quando eu falo imaginava, não é de bobeira, é argumento, tá? Como que é o ser humano fora da sociedade. E o Rousseau, ele vem muito depois, então eu vou tentar mostrar a diferença que ele tinha, né? Esses três, eles ainda tinham uma perspectiva muito próxima, assim, de uma visão religiosa, e o Rousseau ele já está mais para o iluminismo. Mas o que, que aconteceu ali? Por exemplo, Hobbes foi o primeiro, e Hobbes ele tem uma argumentação que ele coloca que o ser humano é uma besta fera, assim, capaz de qualquer convívio fora da sociedade, né? E aí ele argumenta que, na verdade, a sociedade surge para acabar com os conflitos, né? O ser humano vive numa situação de constante guerra. Vou tentar aqui explicar um pouquinho. Então, os seres humanos percebem num determinado momento que é melhor parar a guerra e deixar só um comandando, né? Porque precisa de alguém para resolver. Quando dois brigarem, precisa ter alguém acima. Então, todo mundo concorda que tem alguém acima. Então, a sociedade é um modo de sair desse estado de guerra e tornar a vida possível, né? Então, esse é o argumento dele. A crítica do Rousseau está do lado, eu falo depois. O Pufendorf ele falou uma coisa que é o seguinte: que o ser humano é naturalmente sociável, que ele vai naturalmente produzir as relações sociais, né? Então a sociedade ela não é nenhuma quebra no modo de ser da criatura, né? Desse bicho chamado ser humano. E o Locke, eu passei agora esses dias na aula com os segundos anos, eu vou fazer uma observação interessante que eu fiz com ele. Você lembra que no feudalismo havia um sistema de propriedade do senhor feudal, para se tinha era serventia, eu não vou lembrar agora porque eu estou fazendo de improviso. Mas você trabalhava na terra do senhor feudal, aí ele ficava com um pouco da comida, que você produzia, você ficava com pouco. Aí tinha um cavaleiro, porque ele estava lá trabalhando para o senhor feudal, ele te protegia. Então todo mundo dependia dele. O Locke defendeu que ter os seus meios, ter a sua propriedade, te livra dessa situação de alguém que
tem poder sobre você, né? Então ele vai colocar que a propriedade ela é apoiada na liberdade. Para eu ser livre, eu preciso ter direito à minha propriedade. Isso é um ponto muito importante, porque todos esses três filósofos, no modo geral, querem colocar que a questão da sociedade é uma melhora na vida humana. Não é uma melhora só material, mas digna também, né? Ela é moralmente superior. Quando eu falo moralmente superior, é o quê? É algo para se elogiar, tá? Então esses três colocam isso. Rousseau, ele tinha plena consciência que ele iria usar o argumento do contrato social. Mas ele observou o seguinte: em primeiro lugar, para o Locke, ele vai defender no decorrer da argumentação que a propriedade é a causa da opressão na sociedade. Ela não é o que liberta. Ao contrário, a propriedade é o que escraviza o ser humano. E ao Locke, ao Hobbes, ele vai falar o seguinte: que na verdade a sociedade acabou criando os conflitos, né? Então ele é contratualista, mas a gente tem que entender as diferenças. E ele também vai falar para o Pufendorf que a sociedade não é natural, nós não somos criaturas sociáveis. Então isso é bom que você entende que há uma diferença dele com os demais, né? E aí ele também vai recorrer ao estado de natureza, mas com um propósito, com uma argumentação diferente. É lembrar, não é que ele achava na cabeça dele, ele propõe argumentos, né? Argumentos. E aí agora eu vou começar a entrar, aí essas diferenças vão se ressaltar aí, né? Rousseau ele concordava, né, com o estado da natureza diferente dos três, né? Mas era uma crítica. Ele vai colocar que a sociedade nos piora, tá? Então olha o contraste que ele vai ganhando. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que antes da sociedade a gente tem que entender qual que é o estado de natureza. Nesses três filósofos há uma argumentação. Vamos entender em Rousseau. Em Rousseau tem três momentos para você entender como o ser humano de uma criatura que vivia de uma forma nômade e solta, tá? Pensa num Tarzan, que às vezes encontrava um parceiro, nascia filhote, cuidava um tempo, cada um para o seu lado, tá? Rousseau, ele vai colocar três momentos para explicar como que a sociedade veio a surgir. Porque se a gente não estava assim antes, como que era e como que veio para cá, tá? O primeiro ponto que ele vai colocar é o seguinte: o Rousseau ele vai colocar que as nossas diferenças físicas, por exemplo, eu sou mais velho que vocês. Se eu tivesse 30 anos mais velho, eu teria mais dificuldade para viver no mundo natural que vocês. Eu teria que saber uma estratégia. Então ele vai colocar uma coisa interessante: como nós não vivemos em relações, né, o ser humano é uma criatura que não estabelece vínculos sociais duradouros, eles são só casuais, circunstanciais e para propósitos de acasalamento, né? As minhas diferenças sociais só são alguma coisa de importante em relação à natureza. Isso não diz respeito a nada com ninguém, porque ninguém se relaciona com ninguém. Então, se eu fosse caolho, corcunda, não vivemos em sociedade, senão é uma característica que alguém faria qualquer observação sobre mim, tá? Isso é importante porque o Rousseau ele realmente imagina um ser humano sem relações sociais num grau muito profundo, né? Igual o Hobbes, só que sem a violência. Isso vai ser algo que a gente vai comentar depois, tá? Mas assim, as diferenças físicas não significam nada entre os seres humanos. Não há relações sociais, não tem problema. O segundo momento, ele vai começar o seguinte. Ele vai falar que às vezes por razões naturais, por exemplo, um terremoto, isso é um fenômeno natural, acontece no mundo. Isso causa às vezes movimento nas criaturas selvagens. Então o ser humano naquele momento ele ele poderia ter um contato mais próximo com o outro, né? Um fogo, uma caçada, algo desse tipo. Aí surge uma coisa que é o seguinte: se vocês olham em mim o cabelo grande, quando vocês me olham no dia seguinte, começa a lembrar, é o mesmo cara. Então, as diferenças naturais que a gente tem
quando a gente por algum motivo é levado a conviver, elas começam a ser a base da percepção da identidade, porque como não há laço social antes dessa condição, não há, aqui ainda não há, é só uma proximidade. Quem eu encontro hoje, eu não sei se eu encontro amanhã, então também nem lembro, então não tem uma percepção de identidade. Nesse momento, isso está mudando. O ser humano começa a ter uma percepção, é o mesmo, né? A identidade é a mesma idade, né? É o mesmo de ontem. Ou quando muda, fala, estava antes diferente, mas ele não vai colocar que isso são feitos em palavras. Aqui é uma criatura, ainda assim, idioma que ele está imaginando. É um ser humano no estado de natureza mesmo. O terceiro momento é o seguinte: ainda que a gente esteja isolado, isso não quer dizer que a gente está em sociedade, né? É, os animais podem conviver no ambiente, para deixar isso bem claro, e nem sempre quer dizer que eles estabelecem relações, algum tipo de troca benéfica ou maléfica entre eles, né? Eles são invisíveis uns aos outros. Então, você, nesse terceiro momento, ainda não há sociedade, ainda há a independência de um para o outro continua. Mas eu quero aqui ler um pedaço, porque ele vai colocar o seguinte: há essa proximidade, né? Mas a sociedade só vai nascer a partir de um momento que eu quero ler aqui com vocês. O primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e disse: "Isto é meu", foi o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, assassínios, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele arrancando as cercas tivesse gritado: "Não, impostor"? Então, o Rousseau, ele parece que é um salto lógico, mas quando eu. Aqui estamos em estado de natureza. Quando eu marco o pedaço para mim, não há ainda sociedade. Eu não lembro de você de um dia para o outro. Aqui mal começou a perceber um ou outro. Eu acabei de criar uma condição de relação com vocês. Todos vocês devem ficar fora do meu pedaço. Entendeu como a sociedade nasce? E ele vai ser bem enfático com isso, porque ele sabe que parece que faltam algumas coisas, mas ele vai continuar explicando mais. Mas o que ele quer colocar é, na medida em que o ser humano cria essa percepção de identidade daquilo que é para mim, por isso que o ponto da identidade retorna agora. Eu crio condições de relação com os demais. A sociedade, como tudo era selvagem, não havia propriedade. Com a propriedade, eu faço uma afirmação da minha identidade. Isso é meu. E aí eu crio uma condição de relação. Mas assim, o professor está faltando lacuna. Não, não está faltando não, porque ele entendeu o seguinte. Provavelmente, os mais fortes acabaram ficando com sua parte de terra ao reproduzir o comportamento, né, ou pensar o mesmo. Então você vai ter aqui uma coisa engraçada que você vai pensar, ele está falando os mais fortes, e você vai ter o quê? A diferença física valendo. Vai ter. Só que a sociedade, ela é um a mais. Só isso não explica. Os mais fortes vão perceber num determinado momento que ficar brigando continuamente não dá certo. É muito perigoso. Uma hora você morre, uma hora alguém te pega. Então ele vai falar o seguinte, que a criação de hábitos, acordos, convenções para conviver foram feitos para preservar a minha condição de estar tomando algo que antes era para todos. Então seria mais ou menos assim, ó, para de vir aqui brigar, eu não mexo com você, ó, tá vendo? Ó, um contrato. Eu não mexo com você e você procura em outro lugar. Esse cara vai reproduzir a mesma situação que eu. Então, os acordos, os hábitos, eles vão sendo feitos para justamente preservar a dominação, né? Aquele que detém a mais, aquele que tem mais com ele. E isso vai sendo passado entre as gerações. Você já ensina seu filho a respeitar o espaço dos outros. Mas se você for lembrar que não havia espaço dos outros, e sim só o espaço,
você vai ver que isso tem uma lógica que esconde a desigualdade, tá? A sociedade, ela não apenas diminui a sua liberdade, como ela te faz ser parte do mecanismo de desigualdade e opressão, né? O que acontece? Essa é uma sociedade que ela não se deu conforme a nossa natureza. Nós éramos criaturas que viviam soltas, isoladas, né? E essa sociedade ela não vai dentro dessa natureza. Então aqui você vai ver que Rousseau ele está colocando que há uma disfunção, há um mau encaixe entre o que a sociedade é e o que é a nossa natureza. Porque em Rousseau, o ser humano ele é uma criatura boa, ele só come o que precisa, ele é como os outros animais, ele só come o que precisa, né? E só reage na medida daquilo que lhe afeta. É uma condição moralmente superior ao que você encontra hoje, então não é neutro. Na verdade, o ser humano nesse estado ele é melhor moralmente. E ele até vive melhor, ele acaba sendo mais forte, tá? Ele precisa do corpo forte para conseguir sobreviver nesse ambiente. Então, estar no estado de natureza te faz melhor e é melhor. Estar na natureza é não estar na sociedade. A sociedade é o que corrompe o ser humano. E ele pega e fala isso, né? Vou terminando essa aula. A gente se encontra agora no vídeo 2. Tudo bem? Vamos para lá?